Kátia, pode esquecer a câmera, a gente vai conversar. Corte 1 com a Kátia. Kátia, eu gostaria que você iniciasse apresentando seu nome, sua idade, sua profissão, né? O que você já fez nessa vida. Meu nome é Kátia Nogueira Tapiti, filha de Colônia do Piauí. Eu aprendi a conviver junto com minha mãe, servindo ao povo de Colônia do Piauí. E aí a colônia era povoado de Oeiras. Quando a colônia se emancipou-se, o prefeito de Oeiras disse: você agora vai ser candidata a vereadora. E eu me candidatei, fui eleita. Os outros vereadores, tudo preconceituoso, dizia: vocês vão deixar de votar em mim para votar numa travesti? E o povo dava a resposta: ela não é travesti, ela é mulher. Nós vamos votar sim. E aí, quando abriu as urnas, eu me elegi. Eu lembro demais que eu estava assistindo, né, o Jô, e quando apareceu ela, e foi uma das referências que eu tive assim, de questão de cidadania, porque até então, como eu falei, o lugar que a gente visualizava as travestis e transexuais eram lá da marginalidade, lá da prostituição e tudo e tal. E quando eu vi, né, uma pessoa trans, né, negra, do interior do Piauí, estando num cargo, né, de vereança, ali já foi outro posicionamento que eu tive, né? Eu comecei a ver as trans com outro olhar, né? Então elas podem ir além, né, das esquinas, elas podem estar ocupando outros espaços. Quando o movimento trans eu conheci, quando eu fui no programa do Jô, eu conheci a Giovana Baby. A Giovana era presidente do Grupo Astral no Rio de Janeiro. Aí ela me convidou: você topa, eu sendo vereadora, você topa, vereadora? Eu digo: topo. Para o encontro do Grupo Astral, aí ela deu as passagens, deu hospedagem e eu fui. Aí aprendi a trabalhar com o movimento social. Eu vinha muito nos anos 90 a Oeiras visitar a Kátia. Quando eu soube da Kátia em 1992, o Piauí entrou na minha rota. Entrou na minha rota, assim, definitivamente. Eu me apaixonei por esse estado, por essa cidade de Colônia do Piauí, que elegeu a primeira mulher travesti desse país, uma mulher negra, né, periférica, pobre. E aí eu me apaixonei por esse estado, em especial por essa região de Picos, que Colônia está nessa região. E aí o Piauí entrou nessa rota. E eu praticamente vinha 3 vezes por mês ao Piauí para visitar a Kátia, às vezes ficava meses com ela lá. E é tanto que nós organizamos lá na cidade dela a primeira ONG de trans, a mais antiga do Piauí, que é a MOPAC LGBT, que a Kátia fundou, incentivei, e ela fundou com um grupo de pessoas lá. Em 1997, ela registrou a mais antiga instituição trans desse estado, aliás, LGBT, desse estado. E aí as luzes da mídia voltada para a organização política trans se voltou para aqui, para o sertão, se voltou para a Kátia Tapiti, se voltou para a Giovana. Não que Monique já não atuava, a Monique já atuava bastante, mas sem estar vinculada a nenhuma organização até ela instituir a TRAP, né, que é a Associação de Travestis. Porque a gente sabe que o movimento LGBT surgiu no Brasil em meados dos anos 90, porém a gente sabe que no Piauí demorou um pouco, mas a Monique já estava lá na luta, a Monique já conseguiu fazer essa luta junto com outras pessoas para a construção da militância aqui no estado do Piauí. Então a gente não pode deixar de citar o nome de Monique Alves aqui no estado do Piauí, que foi onde emergiu o nosso movimento trans, foi onde começou a constituir a política LGBT e principalmente a política trans aqui no estado do Piauí. Ela, né, iniciou lá na década de 90, lá com o grupo Babilônia, e depois ingressou no Matiz, né, por aí foi. Mas pelo que ela conta, né, que a gente já acompanha bastante a história dela, foi bem difícil, porque era uma época onde as pessoas trans eram tidas, né, como aberrações, como pessoas que não eram dignas de cidadania, de estar no meio das pessoas. Ela contou um relato muito forte que uma vez ela foi expulsa
né, de ônibus coletivo por populares. E quando ela foi na delegacia registrar uma queixa sobre agressão, lá também ela sofreu agressão, né, por parte dos profissionais de segurança pública, que disse que lá não era lugar dela, né, que o lugar dela era lá na rua, que ela era depravada, que isso, aquilo, outro. Então foi muito desafiador, né, naquela época do início. Olha, gente, de primeiro essa questão de homossexualidade, de travesti, isso aí nem era discutido pela população, as travestis. Você viu uma travesti na rua, ali era como se você estivesse vendo uma coisa qualquer, não existia essa coisa de você dizer, aquilo ali é um travesti, aquilo ali é um gay, não. Tudo era viado. É um viado, pronto, e acabou, e por lá ficava. Porque já pensou você chegar no órgão público e dizer, gente, eu quero fazer aqui uma reunião de viado, ou vamos pautar uma discussão de viado, ou tá tendo uma discussão, aí você, epa, viado tem que ser respeitado. Quer dizer, você exigir o reconhecimento daquilo, porque geralmente eles falavam, ele discutiu, mas não era da forma de respeito, com respeito, lhe respeitando como cidadão de identidade, que é isso que a gente quer. Todos nós que assumia era discriminado. Eu fui discriminada por o meu próprio pai, porque quando eu fui descobrir que eu era trans, meu pai jurava de me matar. Era uma loucura que eu passei, muito movimento, muito preconceito. Eu me lembro que uma vez eu entrei no comércio em Oeiras, no comércio de um comerciante. Aí ele disse, olha, burra preta, tem a manteiga que tu gosta. Eu digo, olha, você é muito apresentado, que eu não lhe dei cabimento de você me chamar de burra preta. Eu tenho nome, meu nome é Kátia. A discriminação. Aqui no Piauí, os primeiros movimentos partiu primeiro do Matizes, né? E em seguida veio os movimentos, né? Que foram o GP Trans, né? Eu lembro de alguns movimentos que eu participei também, como o Minidiba, né? Os que me vêm à cabeça, né? Nesse momento. E a gente aprendeu muita coisa. Nós fomos às ruas, nós brigamos pelos nossos direitos através de políticas públicas, nós fizemos muitas coisas juntas. Eu e grandes amigas, como Samanta Menina, Samanta Brasil, Zanelli de Gonzalez, né? Os nossos maiores desafios nessa época foi poder realmente estarmos dentro da nossa identidade de gênero. Porque como era uma época de transição de governo, de ditadura para democracia, então a gente sofria muito repressões no meio da rua, a gente se vestia, mas tinha que tomar muito cuidado, a própria polícia usava, né? Eu passei muito isso. O ponto de encontro de todas elas da época era na Praça Pedro II, que era a praça principal do centro, que hoje está abandonada. Que apesar que a gente enfrentava muito preconceito, que ao ponto de mandarem fazer uma placa de trânsito com um alce, dizendo que era proibido estacionar na praça. Para você ter uma ideia, isso virou primeira página de jornal O Dia, porque lá era o reduto de todas e de todos. Todo mundo se encontrava ali. Já passamos por muitas situações difíceis nessa área da diversão, por não termos espaço, por não termos lugares, onde o único espaço que a gente encontrava era a rua. Era a rua. E mesmo assim, éramos perseguidos pela polícia, éramos presas e presos, muitas vezes até sofrer violência física por estar na rua. Fora as vezes que eu corri deles, porque eles não queriam ninguém nas ruas. Não só eu, mas gays, enfim. A palavra deles era que eles eram homens e eles não queriam aquilo na rua. Então, eu sofri muito por isso. Os delegados da época não eram concursados. Era um coronel da vida que não tinha nem formação, não tinha curso nenhum, só era coronel porque estava dentro do quartel, do exército, e ali, por bravura, machismo, era escolhido para ser delegado, e altamente homofóbico e preconceituoso.
Então, a gente estava linda, maravilhosa na rua. Se a gente estivesse num bar, a gente era tirada do bar. Entendeu? Do nada. Porque chamavam a gente de pederasta. E aí a gente era presa por vadiagem. Olha só. Eu fui a primeira travesti brasileira a ser condenada, a ser autuada pelo artigo 59 do Código Penal Brasileiro, que é o artigo que trata da vadiagem, né, que são de pessoas que eram pegas na rua sem nenhuma ocupação. Você não podia andar livremente na rua. Então isso era ruim demais. Mas a gente estava lá todo dia, afrontando. Essa era a insistência da gente estar lá, que um dia isso tinha que acabar. E esse artigo ele não é extinto, ele ainda existe no Código Penal, ele está obsoleto, mas ele não é extinto. Se a gente pegar um delegado lá do sertão do Piauí, lá do sertão do Pará, que queira aplicar esse artigo, ele vai aplicar, a extrema-direita está aí fazendo esses absurdos, né? Aqui mesmo em Teresina, foram poucos os bares que existiam até hoje, que se botava assim na porta, bar gay. Era preciso até especificar. Com o passar do tempo, com a mudança, foram aparecendo boates, as boates GLS, que antigamente não era movimento LGBTQIA+, era GLS ou era só gay. A gente sequer estava lá garantida na sopinha de letras, só era GLS. Então a gente não tinha sequer o T lá garantido dentro dessa sopa de letrinhas. Então a população trans que vivia naquele tempo, elas eram reconhecidas como gays. Então a gente não tinha visibilidade afirmativa, a gente não tinha visibilidade positiva. Existia locais privados, que hoje se chama de boate, mas naquela época nem boate não era chamado. Era um localzinho lá onde existia um gay, ou existia uma lésbica, ou o dono do estabelecimento era mais tolerante e aceitava que as pessoas LGBTs iam para aquele ponto, iam tomar sua cervejinha, iam se divertir, como todo cidadão tem o direito, né? Mas tudo isso era ainda debaixo de muito preconceito, de muita discriminação. Por exemplo, o bar que aceitava viado, ele era discriminado pelo restante da população. Ninguém queria ir para aquele bar porque dizia que era bar de viado. Então, assim, o dono do estabelecimento, ele tinha que sofrer também, o próprio dono passar por essa discriminação das pessoas, de ninguém querer frequentar o bar dele, porque dizia que lá era bar de viado, que ele não ia se juntar com viado, não queria sentar na mesma mesa que viado, não queria ficar no mesmo lugar que viado estivesse. Então, era um dos motivos que os bares, muitas vezes, se tornava até específico de viado, como eles chamavam naquela época. Era como se fosse dois mundos, mas só que paralelo, né? Dois mundos paralelos, distintos. Pense numa situação dessa, você viver numa sociedade onde existe dois mundos, com essa diferença toda, com essa invisibilidade toda, com esse preconceito todo, com esse tabu todo, com essa coisa toda. Foi um momento de resistência para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, quem começou lá no passado conseguiu perpassar por toda essa trajetória de luta e conseguiu, às duras penas, fazer com que a gente estivesse aqui hoje lutando por essa causa que é tão digna e que se faz tão necessária para o nosso povo. Eu costumo falar que as travestis são a linha de frente. Elas caminharam para a galera trans poder correr. Eu costumo dizer que, tipo assim, elas são literalmente a linha de frente. E assim, eu acho que hoje, aparece às vezes um menino, uma menina trans querendo trocar ideia comigo para saber como é que é. Gente, hoje está muito mais fácil. Hoje eu posso te dizer por onde você pode ir. Porque hoje, essa galera, eles meio que traçaram lutas e criaram mapas para a gente poder saber como a gente nortear, pelo menos, nossa vivência, tanto como pessoa trans, ou se a gente quiser militar, se a gente quiser realmente entrar na ativa, já tem uma galera que embasa muito a gente. E aí, Monique, Kátia e Giovana doaram suas vidas porque a gente tem hoje de acesso a políticas públicas, sabe? Se hoje a gente tem acesso a um nome, se hoje a gente tem acesso a um ambulatório trans, foram por causa delas que iniciaram essa luta e que permanece ainda nessa luta, sabe? Acho que é muito sobre agradecer e sobre reconhecer, né? Reconhecer a importância que elas tiveram, reconhecer não só a importância política que elas tiveram, né? Mas toda a vida que elas tiveram, que elas conseguiram construir, apesar da diversidade, sabe? De dizer que eu reconheço, né? Que eu reconheço essa história, que eu reconheço esse legado, e que se não fosse por elas, eu não estaria aqui. Assim como
outras pessoas, né, não estariam, né? Eu acho que é isso, é reconhecer a nossa história. É sobre elas também. Se hoje eu travo uma luta, não é sobre mim, é sobre elas. Elas estão ali comigo e elas sempre estarão. As pessoas trans, travestis que estão na militância, a maioria já é idosa, já, tipo, uma hora elas vão ter que passar o bastão para alguém, e se não se tiver essa preparação desde agora, né, da juventude, dentro desse movimento social, para quem que elas vão passar o bastão? Quem que vai continuar com o legado delas quando elas se forem? Temos o caso aí da Monique, que ela teve um derrame, ela está muito mal, não está conseguindo falar direito. E aí, quem que vai ficar responsável da TRAP? Porque na TRAP é só ela. Ela vai passar esse bastão para quem? Então eu acho que é extremamente fundamental. Quem é que leva as redes do Fonatrans? A Joana Baby. Quando ela faltar, ela vai deixar esse legado com quem? Daqui do Piauí. Com quem? Sabe? É uma coisa que eu fico me questionando dia a dia. E eu fiquei, tipo assim, abismado que não se tem esse resgate histórico do movimento trans. É uma das coisas pelas quais eu quis realizar essa websérie para fazer esse resgate do movimento trans do Piauí. Porque não se tem em lugar nenhum. E, tipo assim, é só memória sem vida. Que na pandemia se foram várias travestis das antigas, que foram as pioneiras do movimento aqui. Quantas histórias não foram perdidas com elas? Que levaram para a tumba. Ninguém fez esse resgate. E é uma coisa que me dói no fundo. Brasileiro já tem memória curta. Que não sabe e não lembra o que foi o golpe militar. E não fazendo esse resgate da história do movimento trans, quem que vai se lembrar daqui a 10, 15 anos? A websérie é essa disputa, né? Essa disputa de narrativas, essa disputa de histórias, para dizer que a gente tem sim capacidade, né? A gente tem sim capacidade de construir um projeto tão grandioso, sendo pessoas transgêneras, né? Sendo pessoas trans. Mas para além disso, a gente também tem a capacidade de se organizar e de movimentar e de tensionar todas as estruturas, sabe? E acho que essa websérie ela vem para isso. Ela vem para tensionar esses espaços. Ela vem para dizer que não é possível que vocês não estão vendo a gente. Não é possível que vocês não conseguem enxergar essa galera. E o quanto essa galera consegue produzir, consegue disputar e consegue fazer enquanto política de inúmeras formas, né? Seja pela arte, seja pelo audiovisual, seja enquanto política mesmo legislativa, de estar ali reivindicando direitos. Mas, enfim, essa galera também consegue disputar. E a juventude, ela tem que fazer isso, né? Eu acho que é esse o nosso papel e é o que o coletivo está fazendo de uma forma muito grandiosa com essa websérie. Eu acho que eu não pensava que ia ser uma coisa tão grandiosa, sabe? Eu não pensava que essa websérie ia conseguir mexer tanto com a minha cabeça no sentido de pensar, né, futuros possíveis, mas também de pensar esse agora. Mas mexer dentro de mim, sabe? De estar ali conhecendo outras pessoas, conhecendo outras vivências, de compartilhando esse espaço das entrevistas, mas também o espaço da casa da pessoa, né? E um trabalho que 90% da equipe é formada por pessoas trans, travestis, e feitas também pra gente, né? Feita da gente pra gente. E eu acho isso muito importante. Desde lá dos primórdios de 2020, que o coletivo vem construindo, sempre foi focado pessoas trans construindo, feito para pessoas trans. Eu me sinto realizado de estar fazendo essa websérie, de saber que essas memórias sem vida das primeiras pessoas do movimento trans aqui do Piauí não vão ficar esquecidas. Eu acho que é uma coisa muito importante.
Plaquete? Tem situações e situações, né? Eu acho. Soltei aqui. Gravando, soltou, joguei. Uhum. Pronto, bate. Vamos explorar aí como eles fizeram com a gente aqui. Né? Reparação histórica. Reparação histórica. Espera. Claquete. É parceria com a Liga Transmasculina do Rio de Janeiro, com a Marcha Trans do Rio de Janeiro, a Marcha Trans Nacional em Brasília. Ficou bom, galera. O das feminilidades Ih, foi ano amigo, foi ano passado. passado. Então, eu não vou aparecer, só minha voz. Partiu Picos. Partiu Picos. É engraçado, a gente começou as gravações com um cara trans e Sabe? encerramos com uma travesti. Acabou. Corta. Ê!